Meus amores, uma boa sexta-feira, né? E vou fazer mais esse vídeo que é para soltar mais os sonhos, né? Para soltar para vocês, porque todas as visões que Cristo me dá é de alerta. E eu vou soltar o sonho que eu tive ontem, foi ontem. Mas porque eu ainda consegui entender, né? Só sei que era sobre água, né? Era sobre o mar. Eu sonhei que o mar recuava bastante, mas ele recuava tanto, mais tanto, que quando ele voltava com uma fúria tão grande, mas era uma fúria tão grande, que ele pegava assim, umas pessoas e arrastava para dentro do mar e outras pessoas tentavam socorrer aquela pessoa. Sei que era um alvoroço medonho. E aonde ele estava, ele pegava assim, um bocado de areia e puxava para dentro, chega, ficava um buraco. E, meus amores, eu quase que eu não me salvava justamente disso. Eu escapei de lá foi por pouco, entendeu? E é o que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu só solto esse pedacinho desse sonho porque eu tava lá na praia com essas pessoas, não as pessoas, não, as pessoas, não é crocodilo, então umas pessoas, né? E nisso o mar recuava, já tá com 2 vezes que eu sonho um sonho desse jeito. Só que o outro foi mais ou menos, né? Esse aqui já foi horrível. Assim, né? Deu pra ter de eu tirar os meus filhos e ir embora no outro sonho. Nesse aqui, quase que, tá entendendo? Quase que eu ia junto com o mar, entendeu? Porque, meus amores, eu tava lá na beirada, eu não tava dentro da praia, não, eu tava na beirada do mar, e o mar recuando, e eu olhando assim pro mar, e o mar recuando, se descobrindo a areia, e quando ele veio com uma ira tão grande, com um ódio tão grande, que pegou as pessoas que estavam na beirada do mar, puxou tudo pra dentro, depois voltou pra fora de novo. Meus amores, assim, era uma revolta, assim, o mar tava tão revoltado, tava brabo, mar brabo mesmo, que eu nunca nem vi. E eu, na beirada da água, quase que ele me puxava, foi por pouco, mesmo assim, foi por pouco, na hora que ele via assim, então, mas aí eu peguei e me acordei. Eu não conto mais porque eu só entendi, assim, que quando você tem um sonho, é como se fosse assim, a pessoa morrendo, né? Que fica marcado na sua mente, foi do mesmo jeito isso que aconteceu comigo, quase que, tá entendendo? E as pessoas que estavam lá, eu olhando, morrendo de pena, sem poder fazer nada. Então, meus amores, eu encerrei esse sonho pra vocês porque eu só conto até onde eu entendo, né? É só vocês terem cuidado. Vocês que estão em beirada de praia, tem algo para acontecer. Cristo tá vindo, vocês sabem que na vinda dele, vocês prestem bem atenção que eu estou dizendo para vocês, na vinda dele vai ser um grande tremor de terra, e nesse grande tremor de terra as ilhas vão se mudar de canto dentro do mar. E as ilhas se mudando de canto, vocês sabem que o mar invade a terra, vocês estão cuidado, tá? Eu só estou falando que as visões do que ele já me deu e o que está escrito. Quando, ó, esse sonho que eu tive, ele nem apareceu nesse sonho para mim, não. Ele só me mostrou a visão, entendeu? Ele me mostrou a visão e quando eu encontrei na Santas Escrituras, eu fiquei apavorada, entendeu? Eu fiquei apavorada, porque eu encontrei as partes desse sonho escrito na Santas Escrituras e eu vi que isso não aconteceu ainda não. Tá prestes a acontecer, entendeu? E sobre o terremoto, que eu até soltei no vídeo aí pra trás, que eu vi que teve uma grande explosão, tá escrito no livro do Apocalipse, que é justamente para se cumprir agora, não se cumpriu não. Esses terremotos que tá tendo, né, isso é só o começo. É porque Jesus falou que era só o começo das dores de parto. O pior ainda tá por vir, que é o nascimento. O pior ainda tá por vir, que é o nascimento. É o saímento da igreja dele da terra e as outras pessoas perecer, né? Mas bora aqui pra cá. Soltar aqui outro sonho pra vocês. Vou soltar o sonho. Eu vou soltar o sonho justamente que eu falei pra vocês que de, eu tava falando de 2 templos, o templo evangélico e o templo católico. Agora eu vou soltar o sonho que fala desses 2 templos, ainda fala do templo que Cristo disse assim. Cristo disse assim na Santa Escritura, falando para os fariseus: vocês derrubam esse templo que com 3 dias eu ergo um. Pois então, justamente por causa disso. Vou soltar esse sonho agora. Ó, meus amores, eu sonhei que eu estava numa casa. E essa casa era uma casa nova. E lá dentro tinha umas pessoas. Tinha acabado de chegar umas pessoas. E eu também estava nessa casa. Tava nós todos juntos. E eles estavam assim se organizando. Tem umas pessoas que chega de viagem de um campo, que chega dentro de uma casa e vai se organizar, era do mesmo jeito. E eles se organizando lá, quando eles terminaram, eles foram fazer comida. E aí nós estávamos cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola. Não é cebola redonda, é cebola em palha.
E ele pegando, eu peguei esse pezinho de cebola, saí com ele na mão para plantar em outra casa. E no momento que eu ia caminhando no meio da rua, para chegar na outra casa, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi um pedaço do templo. Um pedaço do templo enorme de grande. Só o pedaço era enorme, mas valia o tempo inteiro, né? Então, esse pedaço do templo, ele era assim, em cima do templo. Lá, assim, o forrozinho do templo, né? Ele era assim, mais ondazinha. E mais, assim, era uma pintura branca. Mais para baixo, assim, uma era uma, como é que chama, meu Deus? Era uma. Agora eu me esqueci, deu um brancão. Mais para baixo era marrom, uma tintura marrom assim, só de uma listrazinha. E mais para baixo era branco, com as coisinhas amarelas assim, bem clarinhas, como se fosse outra coisinha assim. E na hora que eu olhei e fixei os olhos no templo, o templo sumiu da minha vista, entendeu? Na hora que o templo sumiu da minha vista, eu continuei o meu caminho, né? Na hora que eu fixei os olhos assim, o templo sumiu do céu. E na hora que eu continuei andando o meu caminho, quando eu cheguei lá na frente dessa casa, né? Eu não entrei nessa casa, eu fiquei só na frente dessa casa. E lá na frente tinha uma área bem pretinha na frente dessa casa, uma área preta. E assim como tivesse meio molhado, eu disse assim, eu vou plantar aqui esse pezinho de cebola. E lá eu plantei o pezinho de cebola, entendeu? No terminei de plantar, eu olhei pro céu. Eu me levantei, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu. 3 homens descendo do céu. Eles não eram anjos, era homem mesmo. De jeito de homem, assim, o todo, entendeu? E ele desceu do céu. Aí ele desceu do céu e eu fui lá pra fora. Eu ia saindo da onde eu tava, ia lá pra fora pra me ver esses homens que tinham descido do céu, né? E na hora que eu ia saindo, o homem já vinha ao meu encontro. Na hora que ele vinha ao meu encontro, ele disse assim, cadê? Desse jeito pra mim. Aí eu saía mostrando ele. A primeira casa não tinha nada, não tinha ninguém. Essa casa, ela era sem teto e só tinha uma porta. E eu saí nessa casa de frente pro meio da rua, que ela não tinha nada, tinha só um portal e as paredes levantadas. Nessa casa, ela estava de frente pro meio da rua e essas outras estavam encostadas nela, entendeu? Só que mais lá para baixo, mais lá pro fundo. Aí eu saía mostrando a ele, né? Eu disse assim, eu cheguei para ele e disse assim, é essa. É uma casa, a primeira casa tinha uma mulher lá dentro. Tinha uma porta e uma mulher lá dentro, né? Eu cheguei para ele e disse assim, é essa? Ele disse, não. Desse jeito para mim, ele falou, não. Aí eu peguei, e eu também, o que eu vi também lá, eu também não gostei não, né? Aí nós fomos para a segunda casa. Quando chegou na segunda casa, eu disse assim, é essa? Ele disse assim, não, passamos logo direto para a terceira casa, para a última. Quando chegou na última casa, eu abri a porta para ele. Tinha uma mulher lá dentro. Assim, eu abri só uma brechinha da porta para ele e lá dentro tinha uma mulher. Ela estava assim como se fosse eu, assim, pregando o evangelho, do mesmo jeito. Pregando o evangelho. Acho que era pregando o evangelho, ou ela estava comendo, não sei. Eu sei que ela estava fazendo alguma coisa. Comente eu faço assim, entendeu? Até eu não sei nem se ela estava usando óculos, porque meu amor, foi uma coisa assim tão rápida, eu não sei nem se era essa mulher que estava dentro dessa casa. E na hora que eu vi essa mulher dentro dessa casa, na hora que eu abri a brechinha, que ele olhou pra dentro dessa casa, e eu também olhei, né? Olhou nós dois juntos. Pra dentro dessa casa, que tinha essa mulher lá dentro, que eu tenho quase certeza que essa mulher era eu tenho quase certeza. E na hora que eu abri a brecha, que ele olhou, como é o nome? A filosofia do rosto dele mudou. Ele botou um semblante de alegria, entendeu? E ela fixou os olhos nele, né? E ela botou essa cara de assim, de não tô acreditando no que eu tô vendo, tá entendendo? E na hora que ela botou essa cara de alegria, né? Aí ele se virou pra mim, deu um sorriso, né? Que ele deu um sorriso, eu deixei lá e saí, né? Fui lá pra casa onde eu tinha plantado esse pezinho de cebola. E eu deixei ele lá, foi uns instantes de nada. Ele pegou essa mulher, ele trouxe essa mulher e colocou dentro dessa casa onde eu tava. Eu não tava dentro dessa casa. Ele colocou essa mulher dentro dessa casa, entendeu? Ele colocou essa mulher dentro dessa casa e ele colocou essa mulher dentro dessa casa e deixou ela assim, ela mesmo. Ela tava mesmo no centro da porta. Não tem um portal? Ela tava mesmo no centro da porta. Mesmo no centro da porta, suspensa do chão, já no ponto de subida, já tava no ponto dele levar ela.
E eu olhei pro rostinho dele, vi o rostinho dele tão decidido, ele tava decidido em levar ela, ele tava decidido em levar ela, né? E eu olhei assim pra ele e disse assim, eu vou conversar com ele. Porque eu vi o rosto dele de decidido, né? Eu disse assim, eu vou conversar com ele. E eu olhei pra ela, achei ela tão linda. Aí eu peguei assim, eu senti pena dela, eu disse assim, eu vou conversar com ele pra ver se ele não levar ela, né? Então, assim, olha a minha atitude com a pessoa que desce do céu. Olha a minha arrumação. E eu peguei, cheguei pra ele e disse assim, da onde tu vem? Porque os meus pensamentos, antes de eu perguntar isso a ele, meus pensamentos eram esse. De eu conversar com ele pra ver se eu... É como se eu fosse atrapalhar dele não querer levar ela, entendeu? Assim, de empatar, né? Se eu chegasse, na minha mente, eu tinha dito assim, se eu falar com ele, possa ser, e se ele dizer que conhece Jesus, possa ser que ele não leve ela. Eu pensei desse jeito. A minha mente foi esses pensamentos. Eu cheguei pra ele e fiz essa pergunta, eu disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? A minha pergunta que eu fiz a ele. Ele olhou pra mim assim, com a cara, como se dissesse assim, tu não me conheceu, não? Assim, desse jeito, tá entendendo? E naquele momento, eu não sei nem se foi que ele respondeu, só sei que ele colocou uma cara assim de interrogação, entendeu? Pra mim, assim, dizer assim, tu não tá vendo que sou eu, não? Foi alguma coisa assim. Aí, nesse momento, eu me acordei. Nesse momento, eu me acordei. Aí, eu achei esse sonho tão estranho. Eu peguei assim, eu vou dormir mais um pouquinho, que eu não entendi nada desse sonho. Aí, eu peguei e fui dormir. Quando eu durmo mais um pouquinho, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Só a cabeça da mulher mesmo, só a cabeça da mulher. Ele me mostrou só a cabeça da mulher toda maquiada, a boca cheia de batom, a sobrancelha toda feita, aqueles negócios nos olhos, né? Então, e o rostinho dela cheio de pó, o cabelo dela bem presozinho, bem amarradinho. E ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela e ela falando sobre maquiagem. Aí na hora que eu fixei os olhos nela, que ela tava falando sobre maquiagem, eu me acordei. Aí eu comecei a pensar nesse sonho, né? Assim, e primeira coisa que veio, eu me lembrar que Cristo falava aqui na terra. Naquele dia que ele pegou o açoite e que quebrou tudo no templo. Aí ele pegou e disse assim, a casa do meu pai, que é chamada casa de oração, não reconheço mais. Aí na mesma hora caiu a minha ficha, que essa cabeça representa o que? O templo evangélico, a vaidade dentro do templo, eu entendi, entendeu? E eu entendi que a primeira casa é o que? O templo católico, corrompido com idolatria. O templo corrompido com idolatria ainda quebrou uma aliança, né? Porque nas Santas Escrituras tem falando desse tempo, que ele quebrou uma aliança e se rebelou contra a lei dele. A lei dele é o casamento, o homem e a mulher dentro da igreja. E você sabe que está sendo o contrário, né? Então, por isso que eu estou dizendo, esse tempo, ele quebrou duas coisas. Ele quebrou que não é para ter idolatria, e ele quebrou o que? Justamente sobre o que? Sobre a lei de Cristo, que é o que? O casamento, o homem e a mulher, entendeu? Logo onde Cristo está. Então, meus irmãos, aí, né, já pega o negócio ficar pesado, né? E sem dizer que Cristo, ele diz que ele é o primeiro, ele diz que é o início. Quando ele diz que ele é o início, ele fala que ele é o primeiro Adão. E quando ele diz que eu sou o início e sou o fim, ele diz que é o primeiro Adão e ele é o último Adão. Então, ele está dizendo que ele é o que? O início. É só as pessoas. Se ele é o início, foi ele que fundou o casamento, entendeu? É porque as pessoas não lêem essas escrituras. Pega os versículos, repassando direto, sem ver o significado de cada versículo. Cada versículo aqui tem um significado. Um tem um sentido de santificação, outro tem um sentido de união. Cada versículo tem um significado. Entendeu? E as pessoas o quê? Pega a leitura, lê como se fosse uma coisa normal. Aí não serve de exaltação para vocês, não serve para vocês se limpar na palavra de Deus, entendeu? Deixa eu terminar de contar o sonho. Quando eu me acordei, eu vou dizer para vocês o que foi que eu entendi desse sonho. Essas 3 casas, 3 não, 4 casas, né? Porque vocês sabem que o templo em Israel, ele foi derrubado e nunca mais foi erguido. Para vocês verem como as promessas de Deus é firme e verdadeira. Depois do templo que Cristo disse que ia ser derrubado e nunca mais seria erguido, pois então, até hoje está do jeito que ele profetizou, entendeu? E o que é que eu tenho para dizer para vocês? O que é que eu tenho para dizer para vocês? Essa casa primeiro, justamente é o templo que foi profanado. Cristo disse, esse templo eu não reconheço mais, ele está profanado, entendeu? Está corrompido.
com muitas coisas erradas, né? Então, se pronto. E o que foi que ele profetizou e aquele tempo foi abaixo. Então, se pronto. Aí, o que foi que aconteceu? Ele ergueu um templo com 3 dias, que é aquela última, a última casa lá, tinha uma mulher, por então é esse templo dele. Porque aqui nas Santas Escrituras, cada templo representa uma mulher. Cada templo é uma religião. Aí, a primeira casa é o templo católico. A segunda casa, o templo evangélico. E a terceira casa é o templo que ele reergueu com o sacrifício dele. Que cujos tem lá no livro do Apocalipse. As primícias para Deus e para ele. Primícias para Cristo, para Deus e o Cordeiro. Entendeu? Só para vocês entenderem. E ele pegou, trouxe essa mulher e colocou no primeiro, que é o que? A primeira casa que foi erguida para ser casa de oração, que, entendeu? Cristo fala muitas coisas sobre o templo de Israel, que mataram até um profeta entre o altar e o templo, entendeu? Aquele templo estava contaminado, entendeu? E aquele templo que ele ergueu com 3 dias, ele colocou dentro do outro templo, vocês entenderam? É só vocês entenderem, ele pegou aquela mulher e colocou dentro do outro, entendeu? Que estava com as paredes erguidas, entendeu? É só vocês entenderem. É tão simples. Cristo diz assim, a minha casa, que é chamada casa de oração, vocês fizeram ponto de comércio. Nessa pequena frase aí vocês já entendem o sonho que eu tive com esse templo. O templo que eu vi no céu é o que? Uma casa de oração. É só vocês entenderem as Santas Escrituras. E o outro templo, e as outras casas mesmo. Cada casa é uma religião. Uma é o templo católico, a outra é o templo evangélico, e essa outra é o que ele ergueu com 3 dias. Que é o início de todas as coisas, que é os 10 mandamentos. Você está vendo? Por isso que eu falo pra vocês, viu? Tem que haver entendimento. E outra coisa, sabe o que foi que ele fez? Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Disse assim, cadê, né? Ele perguntou pra mulher, cadê o quê? Os meus templos, como é que estão o povo? Por isso que eu prego pro ímpio, prego pros crentes e prego pros católicos. Vocês prestam atenção? Que é 3 coisas que ele deixou na minha responsabilidade. Por isso que eu falo com ímpio, falo com ímpio, falo com católico e falo com evangélico. Todos os 2 tempos estão corrompidos. O único que não está corrompido é o dele, porque vocês vê, eu vou ler o versículo aqui no Apocalipse para vocês verem, na boca dessas pessoas não se há engano. Igualmente ele diz que na boca dos profetas dele, né? Deixa eu pegar aqui. Na boca dos profetas dele, dos discípulos dele, não havia engano, não. E essas pessoas que estão se levantando, que levaram a palavra de Deus, na boca delas não pode haver engano. Tem que ser a palavra de Deus pura e verdadeira. E ser dada assim ao pé da letra, entendeu? Para que as ovelhas dele não pequem, quando seja naquele dia, elas não acusem nós, entendeu? Pronto, já tá aqui, ó. É esse tempo aqui que ele vem buscar na face da terra. Vocês se limpam, vocês consagram a vida de vocês só nas Santas Escrituras. Vou soltar para vocês agora. Eu vou soltar o versículo 1, Apocalipse 14, vou soltar o versículo 1 e vou soltar o versículo 4. Todinho para vocês o versículo 5. 5 versículos. Ó, então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Vocês sabem que o Monte Sião, ele representa o que? Sião é o que? O povo de Israel. Então, Sião representa o que? Um templo, entendeu? E com ele 144.000 que em sua testa tinha escrito o nome de seu pai. Todos nós que somos comprados com o sangue de Jesus, todos nós que nós temos uma aliança com Cristo, toda pessoa que toma do corpo, come do corpo e bebe do sangue, vocês têm uma aliança com ele. Todos nós temos que na nossa destra, que é a nossa testa, tem o nome do Cordeiro. Tem um nome do nosso pai, que é o Deus de Israel, entendeu? E todas essas pessoas que comem do corpo, que bebem do sangue de Jesus, na nossa destra tem o nome do Cordeiro, porque está escrito aqui. Na nossa testa tem um nome. Aqui o nome é testa, né? Mas em outros cantos tem o nome destra. Destra é testa, entendeu? Só muda só o, né? Entendendo? O significado da palavra, né? Assim, a palavra é a mesma, o significado é o mesmo, só muda a palavra. Tem uns que chamam, a Bíblia chama destra, né? Destra é a testa da gente. Aqui já tá falando testa, entendeu? Aí me dá mais fácil para a linguagem de hoje, né? Então, agora eu vou ler o versículo 4. Estes são os que
não estão contaminados com mulheres. Religião católica, religião evangélica. Vocês sabem por que tem templo evangélico? Ele fala que em 10 vídeos, tem 10 templos dele aqui na terra que faz a vontade dele. Mas o que? 5 são o quê? 5 tem um óleo, 5 tem azeite. E as outras 5 que são as loucas, elas não têm. Entendeu? Elas não guardam o azeite na botija, porque ele quer levar todas as 10. Mas o que? Não vai ser levada porque elas não se cuidam, elas não se guardam, elas vão ser deixadas agora no arrebatamento. Continuando aqui. Vocês entenderam, né? Que cada mulher, por isso que eu faço até esse sonho pra vocês. Que o quê? Que religião, cada casa que eu assisti, cada casa no sonho, vocês prestem atenção. Cada casa no sonho que eu sonhei representa uma religião. A primeira, a religião é católica. A segunda, a religião crente. Assim, os crentes. E a outra é a crente também, que é a que Jesus levantou com 3 dias. Mas são aquelas pessoas que não há... Eu vou explicar aqui tudo nesse versículo para vocês. Não há engano na boca delas. Está escrito no versículo. Presta atenção. Porque a gente segue o Cordeiro. O que é que Cristo ensinou na face da terra? Primeiro, Cristo ensinou os discípulos a levar o evangelho para todo pecador. E aquelas pessoas que não acolhessem o sacrifício, que não acolhessem a palavra de Deus, a gente pegasse, batesse as sandálias dos nossos pés, tirando o pó daquele povo em protesto a eles mesmos, entendeu? Então, é só a gente fazer a mesma coisa, entendeu? Para mim que é vergonha na minha cara, eu tenho que sempre me lembrar desse versículo, né? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgem. Preste atenção nesse significado de virgem. Vocês veem que ele fala em 10 virgens que está esperando por ele. É 10 templos. Preste atenção. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. O que é que os discípulos fazem? Vocês sabem me explicar? Primeiro, os discípulos, para onde Jesus ia, os discípulos acompanhavam, pregando nas cidades, nas aldeias. Todo canto que Jesus ia, os discípulos iam junto com ele, pregando o evangelho. Do mesmo jeito a gente tem que fazer. Nós somos o quê? A mesma coisa que Jesus, entendeu? E ele quer que a gente faça a mesma coisa, entendeu? Continuando aqui. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Nós fomos comprados com preço de sangue. Para quem? Para Deus e para o Cordeiro. Por isso que eu digo a vocês, por isso que na nossa testa tem o nome dele. Está aqui no livro do Apocalipse explicando para nós. Entendeu? O último versículo para vocês para encerrar esse vídeo. E na sua boca não se achou engano. Porque a gente fala a palavra de Deus do jeito que está aqui. Doa quem doer. Se vocês se ofender, porque vocês não querem a salvação da alma de vocês. A gente tem que ser umas pessoas o quê? Falar com a verdade, sem ocultar nada. Isso aqui está dizendo que tem um inferno e as pessoas que não andarem conforme a vontade de Deus vão para lá. A gente não pode negar isso de vocês. A gente tem que chegar e falar as verdades para vocês. Olha, se acerta os teus caminhos com Cristo, se acerta os teus caminhos com o nosso Salvador. Porque quando ele vir, tu não ser tirado para ser lançado no lago de fogo. Que todas as pessoas falam que vai ter uns vão para o lado direito, outros vão para o lado esquerdo. E vocês sabem o que vocês vão herdar no lado esquerdo? As trevas exterior. Ninguém quer ir para lá, mas também ninguém quer se santificar e nem tampouco quer deixar a vaidade do mundo. Quero Deus, mas também quero a vaidade. Deus disse que vocês não podem ter 2, não. Vocês vão ter um. Ou vocês vão aceitar Deus, rejeitar o mundo, ou vocês vão aceitar o mundo e rejeitar Deus. É o que vocês estão fazendo agora com ele no arrebatamento. Vocês estão rejeitando ele e querendo as coisas do mundo. Por quê? Por que tá abrindo a boca, tá dizendo assim? Porque, meus amores, quando vocês acolhem o mundo, ele já explicou nas Santas Escrituras, vocês não podem ter 2 deuses. Ou vocês vão amar o mundo e odiar Deus, ou então vocês vão amar a Deus e odiar o mundo. Quando as pessoas odeiam o mundo, elas amam a Deus. Tudo que o mundo oferece, elas ignoram, elas o aborrecem. Por quê? Porque afasta ela do nosso Salvador, entendeu? É tão simples. E nisso há o quê? Santificação e renúncia. É tão simples. Renunciar o quê? A falta de perdão. Renunciar o quê? A vaidade, como ele me mostrou. Ele me mostrou essa cabeça, dizendo que o tempo evangélico está corrompido com vaidade. Vaidade nas vestes, nos trajes. E vaidade o quê? Como ele me mostrou, a cara da mulher toda, a sobrancelha aqui preta, os olhos aqui tudo, né, a rostinho, o batom. Deus não quer tu assim, não.
Vocês acham que eu sou o templo do Espírito Santo? Vocês acham que o Espírito Santo de Deus sendo homem, vocês acham que ele combina ele entrar no corpo de uma mulher toda maquiada? Não, ele não combina com isso não. Vocês acham que ele combina entrar no corpo de um homem cheio de pecado, com imoralidade, prostituição? Não, ele combina também não. Ele nem entra no homem, ele não entra. Pois então, por isso que eu digo, a gente tem que se santificar. O meu corpo não é meu, o meu corpo é dele. A casa onde a minha alma habita e o meu espírito habita não é minha, é dele, entendeu? Por isso, meus amores, que ele exige santidade da gente. Só por esse detalhe, porque nós somos o templo do espírito dele, entendeu? Por isso que lá ele fala, não botais outros deuses diante de mim. Por quê? E outra coisa, já que ele não pediu isso, as outras coisas incluem. Vou sair daqui, que eu já terminei aqui, né? Deixa eu continuar lendo esse versículo aqui. E na sua boca não se achou engano, porque são, in, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, por que, meus amores? Você está vendo aí, ó? Porque a gente está perante a Deus, a gente tem que estar em... Ó, meus amores, só foi tão claro esse versículo, não precisa mais nem falar mais nada, né? De tão claro que foi, tão transparente, né? Agora deixa eu ir outro versículo aí, diz que eu ia falar. Mas a minha garganta tá seca, eu tenho que buscar água. Na realidade, já se aguenta mais um pouquinho, fica comigo mais um pouquinho, vou ficar com ele mais um pouquinho, porque eu me sacrifico por ele, porque eu amo, entendeu? Mas eu tô indo buscar água, né? Vai, mas eu, no instante eu vou e volto, continuo fazendo a mesma coisa. Aqui nas Santas Escrituras, eu só tenho o sonho dessas casas, eu vou mostrar a vocês nas Santas Escrituras. E vocês conhecem esse versículo, que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que ele habita dentro de nós. Por isso que eu falo com vocês abertamente, entendeu? E esses dias, já que nós estamos às portas do arrebatamento, nesses dias, meus irmãos, cada dia que Cristo não vem, ele não veio ontem, se ele não vir hoje. Então, se ele não vir amanhã, cada dia é oportunidade. Mas, meus amores, não é pior não, porque eu já disse que era pior. Cada vez se aproxima mais da vinda de Jesus e cada vez mais vocês perdem a oportunidade. A oportunidade de aceitar Jesus Cristo, procura uma igreja. E aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ti. Tira a tua alma do lago de fogo. E cada chance, cada dia que ele não vem, as chances que as pessoas perdem. Tu tem que acolher o sacrifício, tu tem que se batizar nas águas, tu tem que comer do corpo e beber do sangue. Como é que tu vai ter comunhão com ele? Tu não come do corpo nem bebe do sangue dele. Por isso que eu converso com vocês, meus amores. Tem que... Ó, Cristo não veio, a chance, a oportunidade. Depois que ele vir, vocês vão ter a oportunidade de chance de salvação. Mas, presta bem atenção que eu vou dizer, esse sacrifício dele vai ser retirado da face da terra agora, no arrebatamento. Aí, ele não morreu por mim, ele não morreu por ti? Pois agora vai ser o contrário. Se tu ficar na terra vivo, tu pode ter certeza que tu vai ter que morrer por ele, para tu ganhar a salvação da tua alma. Ixi, mira, vai ser triste. Por isso que eu te chamo vocês ao arrependimento, é por isso que eu chamo vocês ao conserto, antes da vida dele. Muitas pessoas vão ser deixadas para trás, igual está escrito aqui nas Santas Escrituras. Por quê? Por falta de obedecer o que está escrito. Ele fala aqui das nossas vestes, como a gente até se deve se vestir nas Santas Escrituras. Deixa eu soltar aqui para vocês. Já foi mesmo em cima. Ele leu meus pensamentos. Ele disse assim, bora, eu te ajudo tu fazer. Tu não pediu minha ajuda, bora fazer que eu faço mais tu. E é desse jeito que ele faz comigo, entendeu? Ó, orientação para as mulheres. Para toda o quê? Para toda a rosa dele. Porque nós somos tratados como rosa para ele. Nós somos rosa para ele, entendeu? Umas rosas muito maravilhosas e valiosas pro jardim dele, né? Então, bora lá. Mas só que as rosas dele estão dando decepção a ele. As rosas, eu fui uma também, vocês sabiam? Mas sabe por quê? Só por desobediência. Porque ele mandava eu soltar o sonho para vocês dentro das igrejas, eu não soltava. Aí eu desobedeci a ele. Eu estava quase igual a Eva, mas está repreendido. Em nome de Jesus, repreenda, Senhor. Ó, que do mesmo modo as mulheres se atrajem em
traje honesto. Ó, deixa eu repetir de novo esse versículo. Ó. Que do mesmo modo as mulheres se atravem em traje honesto, com pudor. Você está vendo? Até a gente tem que ter pudor na casa dele. Não só na casa dele, na casa dele em qualquer canto, né? Então, dá bom exemplo. Ó, com pudor e com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. Ele fala de tudo, até nas nossas vestes. Aí as mulheres vão para a casa do nosso pai, elas vestem uns vestidos longos, mas a saia dela lascada até as pernas. Não é questão que eu esteja reparando, porque se nós não tiver de acordo igual está escrito aqui, vocês podem ter certeza que vocês não vão ser levados, não. Tu arrisca perder a tua salvação por causa de um lascão na tua saia, porque quando não é na saia na coxa do lado, é atrás. Atrás. Quando não é na trás, é na frente. Ele não se agrada disso, não. Para com isso. Dá um gosto a ele. Ele vem para buscar vocês. Por causa de falha de vocês, por causa de falta de vocês, vocês vão entristecer ele. Porque ele quer levar todas as rosas dele. E eu falo mais para as mulheres mesmo, que vocês são rosa dele. Entendeu? Ele fala mais por vocês. Para com isso, ele vem para te buscar. Se comporta com pudor e com modéstia. Então, sai, combina. Ó, eu vou. Ai, mas tu tá pegando pesado. Tô pegando pesado, não. Isso aqui é a salvação. Tu quer ir com ele. Pois se conserta. Se eu também. Se eu quero ir com ele, eu vou com ele. Mas se eu não me consertar, também eu não vou com ele, não. Entendeu? Eu tô tentando conversar com você. Do jeito que eu quero estar com ele, do lado dele, vocês também almejam. E vocês o que? Estão jogando fora, entendeu? Bora lá, ó. Mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Você está vendo aqui? Encerrei nesse versículo para vocês. Mas lá na frente deixa mais atenção ainda. É mais assim, puxão de orelha, entendeu? E o que? Isso aqui era para ser soltado em todo culto de doutrina, era para ser soltado. Porque as rosas dele estão com vaidade. E ele quer levar vocês, mas vocês mesmos impedem de vocês subir ao céu. Vocês mesmos impedem de vocês subir ao céu. Por quê? Porque vocês leem isso aqui e vocês ignoram. Ou então, se vocês não conhecem, passa a ter conhecimento, é Timóteo 1. É Timóteo, não, é 1 Timóteo, e é 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. E o versículo 9 e o versículo 10, que eu acabei de ler para vocês. Lê o versículo 13, para tu ver o que aqui está dizendo. Ele chama a atenção mesmo da gente. Ó, porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. Você está vendo aí? A gente tem que o quê? Escutar o que o nosso pastor falar lá no altar. Mas é o pastor, mas está escrito, se o pastor não coloca, a gente tem que colocar em prática, porque se ele não está conduzindo a minha alma para o céu, porra, eu mesmo vou conduzir minha alma, eu mesmo me conduzo a minha alma para o céu, lendo as Santas Escrituras e colocando aqui em prática, entendeu? Ainda dá para corrigir até o pastor, entendeu? Mas agora eu retiro a palavra que eu disse, porque o meu pastor é Jesus, eu jamais vou corrigir ele, né? Então, me perdoa, Senhor, me perdoa, Deus da minha vida. Ó, continuando o versículo, eu vou ler o versículo 14 para vocês entenderem mais ainda, ó. É puxavão de orelha, mas serve para nós, entendeu? Todo mundo quer ir pro céu, não tem uma pessoa que vai para a igreja que não quer ir pro céu. Mas vocês podem perder a salvação de vocês por mínimos detalhes. Ó, e Adão não foi enganado, mas as mulheres, sendo enganada, caiu em transgressão. O inimigo está fazendo a mesma coisa com o quê? Com as rosas de Jesus dentro da casa dele. É porque vocês nem prestaram atenção, mas ele está fazendo as mesmas coisas que ele fez com Eva, ele está fazendo com vocês. Na vaidade, ele pegou essa vaidade para colocar dentro do templo evangélico que vocês estão usando e estão dando desgosto a ele. Estão dando desgosto a quem? O homem que deu a vida por vocês, que comprou vocês com preço de sangue, que cujo na testa de vocês tem o nome dele, entendeu? Preste atenção. Ele fez Eva cair em transgressão, mas não é obrigado todas vocês caírem em transgressão, não. Limpa a tua alma do abismo. Quando tu chegar lá no inferno, ele vai dizer assim, ó, tu veio pra cá por causa disso que tu tava usando, entendeu? E outra coisa, lá tu vai passar um bom tempo até se concretizar os mil anos do reinado de Cristo. Tu tá disposta a passar esse tempo todo lá no abismo para poder tu ser ressuscitada, para tu ser julgada. Aí que vai pegar mais pesado ainda, tu vai ser julgado por essas coisas que tu não deixou de lado. Entendeu?
Meus amores, a Santas Escrituras é uma coisa tão séria, mas tão séria, que se vocês imaginassem, vocês tinham medo. Meus amores, eu tenho um medo tão grande de ser deixada, mas eu tenho um medo tão grande, eu peço perdão a ele todo dia. Basta eu dobrar o meu joelho, botar o meu rosto no chão, que eu gosto de botar o meu rosto no chão mesmo. É humildade mesmo, entendeu? Então, e pedir perdão a ele mesmo, entendeu? O inferno é horrível, lá quero ir para o inferno, ninguém quer para o inferno. Mas ninguém o que? Se conserta. E eu, meus amores, eu faço de tudo para me estar de conforme a vontade dele, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, ele ama vocês, vocês são rosas maravilhosas, vocês são rosa preciosa. Só escuta o que ele está te pedindo. Não é eu, não, é ele. E o que ele me mostrou não serve só para vocês, não, serve para mim também, vocês sabiam? E se ele me mostrou que a cabeça dessa mulher toda maquiada, se é o tempo evangélico, vocês acham que eu vou fazer isso? Vou não, eu não arrisco a minha salvação por nada. O preço que ele pagou na cruz do Calvário foi muito forte, foi muito doloroso. Tanto que ele disse assim, Senhor, passa de mim esse cálice, se for possível, mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Então, e ele foi o quê? Ele passou aquela coisa horrível. Sempre quando hoje eu vou assistir que é pra me chorar e criar vergonha na minha cara. Entendeu? Mesmo que tá fazendo alguma coisa de errado, tô não. O que eu tava fazendo, eu já falei pra vocês, que era só desobediência, porque ele apareceu pra mim em sonho, além de eu ter conhecido meu grande amor, o amado da minha alma, além de eu ter conhecido ele, ele me confiou algo. Olha, eu apareci pra ti, né, mas tu sabe que eu conto contigo. E então, e o que foi que eu fiz? Eu fiquei com negligência perante a ele, peço perdão a vocês, peço perdão a ele. Por que, meus amores? Porque eu falhei. Ele disse assim, tu vai nos meus templos e fala com as minhas ovelhas. E muitas vezes, por as pessoas me dizerem não, eu fico negligência com ele. Porque é para me fazer o que ele manda. Ele diz, na casa onde eu não for recebida, eu tiro a sandália dos meus pés e bata o pó daquele lugar em protesto contra vocês. Entendeu? E eu não gosto de fazer isso porque eu tenho piedade, eu tenho dó de vocês, entendeu? Mas o que ele me mandou fazer, eu tô fazendo, entendeu? Eu não vou mais ter, não. Entendeu? Se eu chegar no... eu fiquei com negligência porque às vezes eu não peço oportunidade, porque eu já tenho até medo de pedir. Mas agora eu vou ter medo de pedir, não, eu peço. E a pessoa disse não, pô, eu vou lá e bato a sandália dos meus pés. E eu vou me embora pra minha casa, jamais esse templo, essa casa dele, jamais ela vai me ver. Ela vai até me ver no dia do arrebatamento, entendeu? No dia que forem para ser julgados, é só vocês vigiarem, entendeu? Porque, meus amores, eu fui para conversar com vocês viraram as costas para mim. E sem dizer que quem tá do meu lado é ele. Glória a Deus que ele tá invisível, porque se ele tivesse assim, igualmente eu tô aqui que vocês estão me vendo, se ele estivesse, vocês me escutariam. Abastar ele aparecer do meu lado que vocês escutariam. Mas ele quer o quê? Ele quer que vocês apareçam a fé de vocês. Onde é que tá a fé de vocês? É morta? Entendeu? Eu tenho fé, eu tenho certeza absoluta que ele está aqui do meu lado. Por quê? Porque ele me mostrou em sonho. Ele disse assim, olha, eu estou contigo nas redes sociais pregando o evangelho. Ele me mostrou. Pois então, o que é que eu faço? Eu tenho uma certeza absoluta que ele está aqui do meu lado. Entendeu? Ou ele está aqui, ou está desse outro lado aqui. Então, eu aqui pregando o evangelho com vocês, eu já vi ele passando por atrás das minhas costas. Eu não sei se ele ia mudar de canto, né? Só sei que ele passou. Eu vi, né? Porque ele passou assim por detrás das minhas costas, entendeu? Meu Galileu, um homem alto, é maravilhoso. Eu a amo, entendeu? E o que é que eu tenho para dizer para vocês? Se eu aparecesse nas igrejas, dentro dos templos com ele, vocês acreditariam, entendeu? Mas o que ele não vai fazer isso, entendeu? Ele não vai fazer isso. E, é só vocês prestarem atenção. Lê o livro de... Primeiro eu vou soltar um versículo aqui para vocês, em Apocalipse. Então já vou terminar esse vídeo. Primeira coisa, a gente que tem sonho, ele pede a gente que a gente conte nas igrejas. É só vocês lerem no livro da Apocalipse, Apocalipse 22. Lê o versículo 16, que tu vai entender. E aqui no versículo 17, está falando tá falando o espírito e tá falando a esposa. Entendeu? É só vocês entenderem. Nós estamos convidando vocês, é o espírito dele e eu estou convidando a vocês o quê? Para que vocês se voltem para ele, para que vocês sigam mesmo ele verdadeiramente. Só assim ele pode levar vocês ao céu. Se não for assim, ele não vai poder levar vocês ao céu. Ele quer, mas ele não vai poder. Por causa de quê? Por causa de vocês mesmos. Vocês mesmos impedem a salvação da alma de vocês. Por falta de santificação, por falta de crer nele. Ó, Tomé, lê a passagem de Tomé, que ele chegou... Tomé disse assim, ele apareceu para Maria Madalena, disse assim, tu vai e fala para os meus
É mesmo que ele tá dizendo assim, tu vai, Meire, fala com as minhas ovelhas na minha casa que elas têm que se consertar porque eu tô voltando. E do mesmo jeito a Maria Madalena fez, foi lá para os discípulos e falou. Os discípulos creram nele, mas o Tomé não creu. O Tomé disse assim, de maneira nenhuma, de modo nenhum, eu acredito nele se eu não ver ele. Por isso que muitas pessoas vão ver ele no arrebatamento e vão se arrepender amargamente, entendeu? E o que foi que ele fez? Ele apareceu para Tomé. Tomé, pega nas minhas mãos, toca no meu lado, olha os meus pés. Tomé se ajoelhou perante a ele e creu nele. Por quê? Porque viu, tu vai esperar no arrebatamento para tu ver ele, para tu crer nele? Pois eu não faço isso não. No arrebatamento eu quero imar ele, eu quero estar do lado dele, entendeu? Você... E outra coisa, mais algo que eu vou dizer para vocês. E ele repreendeu Tomé. Ele disse assim, bem-aventurado é os que crê sem ver. Vocês não estão vendo ele do meu lado, mas vocês têm que acreditar. Porque eu estou dizendo a vocês que ele apareceu para mim só e disse que estava pregando. Crê nele. E ele repreendeu Tomé. Bem-aventurados os que crê sem ver, do que os que crê quando vê. É o que vai acontecer agora no arrebatamento. Glória a Deus. Meus amores, vou encerrar aqui para vocês. Deixa eu ler o versículo. Jesus, mas vou trocar o nome dele, vou botar o nome dele verdadeiro. Eu, Iau, enviei o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É muito maravilhoso. Vocês querem perder essa estrela? Eu quero perder essa estrela de jeito nenhum. Então, assim, eu faço é chorar por ele. Eu digo mesmo que eu choro por ele. Ontem eu passei o dia quase todo chorando. Por quê? Porque eu senti que ele estava distante de mim, entendeu? Eu senti que ele estava distante de mim, para mim eu pensei que eu tinha perdido ele, entendeu? Quase que eu morri de chorar ontem. Porque ele me faz isso mesmo, ele me faz falta. Entendeu? Olha o espírito dele aqui, ó. Deixa eu ler aqui pra vocês. E o espírito e a esposa diz, vem. O espírito dele tá aqui. E eu tô chamando vocês, vem. E ele também tá chamando vocês, vem. Glória a Deus. E quem ouve, diga, vem. Tu que tá aí do outro lado, diz, vem. Vem, Iau. Vem, Cristo. Vem, Messias. E quem tem ouvido... Não, peraí. Quem tem... Não, peraí, deixa eu repetir aqui. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus amores, o que eu tô acabando de soltar pra vocês é a água da vida, ó. Ela jorra uma água cristalina maravilhosa, que eu tô dando todo dia a vocês. Dou de tarde, dou de manhã, dou de tarde, dou de noite. À noite também eu fico fazendo vídeo até 10 horas, 11 horas, 12 horas da noite. Às vezes vou até 1 hora da noite fazendo o que? A palavra de Deus. Vou para a igreja, quando eu chego da igreja, ainda vou para a internet fazer vídeo para vocês de novo. Porque o restante dos tempos que me resta aqui na face da terra, dedicarei todo a ele, porque ele merece, né? Porque eu falei com ele, era para me ter começado, era mais cedo. Não era nem para me ter feito, porque ele queria eu desde a minha mocidade. Eu neguei sair, né? Quis mais as coisas do mundo e me afastei dele. E agora, estou tão arrependida. Mas ainda bem que ela paga o nosso passado, né? Então, ainda vai pagar essa memória minha, né? Dessas coisas que eu... Que é negligência, entendeu? Ó, sabe quando foi que ele me chamou? Eu tinha 10 anos. Foi assim que a minha mãe morreu, ele chegou e conversou comigo. Ele não chegou e conversou comigo porque o inimigo empatou, né? Mas ele chegou, veio uma irmã pra mim, o meu encontro, eu tinha uns 10 anos. Chegou a irmã, o meu encontro, ela chegou e disse assim, olha, Deus tem algo pra falar contigo, Deus tem algo pra fazer na tua vida. E eu parei assim, eu fiquei logo assim, tá entendendo? Querendo saber. Chegou uma pessoa assim, bora, e me arrastou e me levou. Aí, ó, eu ainda era criança, foi assim que a minha mãe morreu, ele chegou pra conversar comigo. E eu fiz o quê? As pessoas sempre me tirando dele, sempre. E até hoje as pessoas me tiram dele, me empatando de eu fazer as coisas que ele me manda, entendeu? E eu não vou aceitar isso não. Eu digo não pra todo mundo, mas pra ele eu digo sim, entendeu? Porque, meus amores, é impossível, entendeu? É impossível, as pessoas não dão ouvido a Deus. Eu, quando eu tinha 10 anos, eu queria ouvir ele e me tiraram, entendeu? Agora ninguém me tira dele mais não, entendeu? Já cansei de ser, né, besta, né? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Falo com vocês assim porque eu amo vocês. E ele pagou um preço muito caro para socorrer vocês.
para livrar vocês de algo terrível. A condenação para todo sempre no lago de fogo. Então, como tem escrito no livro do Apocalipse, vocês não temem não esse lago de fogo, não? Ó, não é só porque é lago de fogo, não. Lá tem um verme, ainda tem um bicho que nunca morre. Pensou um verme andando no corpo, na alma de uma pessoa? Entendeu aí? Os bichos que não... Meus amores, é só vocês raciocinar. Meus amores, abandona tudo. Dá pro inimigo, ó, inimigo, tu quis me dar isso pra me afastar da minha salvação. Eu te devolvo tudo, né? Eu te devolvo em dobro. Vai-te, entendeu? Agora que é só eu e ele, entendeu? A gente tem que ser assim, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Vocês me perdoam, mas a verdade eu tenho que falar. Cristo foi odiado porque ele sempre falou a verdade. Foi por isso que ele foi morto. E ele foi morto, sabe por quem? Por quem te dizia assim, ó. Uma semana, na mesma semana eles disseram assim, Hosana, Hosana, nosso rei, quando ele pegou o jumento e entrou, igualmente para se cumprir o que estava escrito nas Santas Escrituras. Hosana, Hosana, nosso rei, ele entrando na cidade, o povo, Hosana, Hosana, nosso rei. Não passou os dias, crucifica Cristo, solta Barrabás, né? Meus amores, dói. Ele ali, perante o povo, que o quê? Que ele curou, que ele o que? Restaurou a vida, que ele restaurou a saúde. Olha o povo que diz que ama ele, porque ele fez projetos de maravilha. Por isso, se ele fizesse para me fazer, eu me recusaria, entendeu? Por causa de quê? Porque se vocês não amam ele do jeito que você está, se vocês conquistar as coisas, vocês abandonar ele. Eu já escutei testemunho da pessoa dizendo na minha cara assim, que pediu a ele e ele fez na mesma hora. A pessoa pediu, ele fez na mesma hora. Sabe o que a pessoa fez? Quando ficou boa, virou as costas. É só tu prestar atenção. Ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Os outros 10, ó, virou as costas e foi-se embora. E ele chegou e disse assim, cadê os outros? Eu não curei, não foi 10, porque só veio um. Você está vendo? Aí, quando a pessoa volta de novo, que ele vira as costas, ele não vira as costas não, ele deixa você sofrer. Ele não vira as costas não. Ele deixa você sofrer. Por quê? Porque tu fez algo com ele que não deveria, entendeu? Ai, meus amores, eu não gosto de estar falando, dá logo vontade de chorar. Entendeu? Porque é desse jeito. Ah, me arruma um trabalho, Senhor. Deus arruma um trabalho. Tu pega e joga fora, depois tu tá lá, Senhor, me arruma um trabalho. Ele pega e diz assim, não, eu te arrumei um, tu perdeu. Tu tá lá doente no hospital, Senhor, me dá minha saúde. Ele vai lá, te devolve a tua saúde. Tu vai lá, vira as costas pra ele, vai embora. Não se lembra nem que ele existe. Lá vem outra coisa horrível pra ti. Aí tu vai e se lembra dele de novo. Ele te deixa lá, tu sofrendo. Não, a primeira vez eu fiz por ti. Por que tu viraste as costas pra mim? Agora tu suporta um pouquinho pra ver se tu muda o teu caráter. É isso que ele ensina a nós. É isso que eu vejo que ele ensina a nós. Pra ver que nós muda o nosso caráter. Pra ver se nós muda os nossos pensamentos, entendeu? Fui. Eu amo vocês. Ele ama vocês. Um pai sempre chamou o filho pro bom caminho. Um pai nunca chamou o filho pro mau caminho, porque ele é o nosso pai. Ele trata nós como nós fosse... Ele trata nós como filho legítimo. Nós que somos filhos rebeldes. Eu já peguei, disse que nós somos rebeldes. Nós somos mesmo rebeldes. Não vou dizer que nós não somos, nós somos rebeldes. Nós não merecemos nem o amor dele. Avalie o preço que ele pagou de cruz. Entendeu? Eu amo vocês, ele ama vocês. Fui.